Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série de tutoriais para BPM. No vídeo de hoje vamos tratar do uso do recurso Boundary Events, ou eventos de borda, de fronteira, se você preferir, com a ajuda aí das UCAs, né, ou UCA, Undercover Agents, que eu já vou explicar mais em detalhes do que se trata. Mas basicamente esse recurso dá a gente a oportunidade de criar portas de entrada para que sistemas externos consigam conversar com os nossos processos de negócio. A aplicação desse recurso são inúmeras. Posso, por exemplo, dentro de determinado processo de negócio, precisar que um sistema externo, uma atividade seja tratada de forma externa no BPM e ela alimente o meu processo em determinado ponto. Ou mesmo criar um pattern, né, um padrão para cancelamento, onde eu permito o usuário cancelar determinada instância de processo em algum ponto específico. Né? Eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes a aplicação desses conceitos usando esses recursos para que fique mais claro. Mais uma vez, obrigado aí por acompanhar o canal e os vídeos, espero que gostem do conteúdo. Como sempre, fiquem à vontade para incluir nos comentários no vídeo aí suas sugestões, críticas, para que a gente tenha sempre a oportunidade de fazer esse trabalho cada vez melhor. Obrigado. Então vamos lá. O que são então os eventos de borda? Então é um recurso que a gente tem no BPM para criar uma porta de entrada para os nossos processos de negócio, para que agentes externos, sejam aplicações, usuários, enfim, consigam interagir com as instâncias dos nossos processos. Ele suporta vários padrões de comunicações. Então, esse meu agente externo pode ser uma aplicação que coloca uma mensagem no motor, numa fila de mensagem específica dentro do motor de mensagem do BPM, e o BPM vai processar essa fila e vai interagir, vai chamar esse evento de borda dentro do seu processo. Ou a gente pode exportar isso da forma de um web services, ou seja, aí o meu agente externo pode ser uma aplicação construída em qualquer linguagem que consiga fazer uma invocação de um serviço na web, de um web services, ou pode mesmo ser uma outra aplicação BPM construída através dos codes, através de um serviço humano que vai conseguir também interagir com estes eventos de borda, ok? No exemplo que a gente vai construir aqui, eu vou usar uma Human Service para interagir então com o evento de borda que a gente vai criar, e vou também exportar na forma de um web service para a gente ter pelo menos dois exemplos de utilização desses padrões de comunicação para invocar os eventos de borda. Ok? Por onde eu começo? Onde e como aplicar esses eventos de borda? Então, os eventos de borda eles podem ou não estar associados a uma tarefa. O que isso quer dizer? Que a instância do nosso processo pode receber um evento somente quando o fluxo estiver numa tarefa específica, ou a gente pode implementar isso de uma forma mais flexível e permitir que as nossas instâncias de processo recebam esses eventos em qualquer momento. Né? Ele é implementado através do recurso chamado evento intermediário, ou Intermediate Event. Né? Eu vou mostrar depois na paleta lá como é que a gente aplica isso daí, mas é um recurso adicional aí que tem naquela paleta onde a gente faz o desenho do nosso processo. E esse evento intermediário ele define algumas coisas, ele já começa a colocar algumas regras no nosso evento de borda. Por exemplo, define qual que é a UCA, UCA, né, Undercover Agent, que vai implementar a regra para interação. Se você não sabe o que é uma OCA, não se preocupe, eu vou explicar com um pouco mais de detalhes nos próximos slides. Define também se se o fluxo pode seguir um novo caminho paralelo, ou seja, sempre que acontecer um evento, ele vai iniciar um novo token dentro do nosso processo, ou seja, ele vai, como se a gente fizesse um split, vão ter dois tokens interagindo dentro do nosso processo, um para tratar o evento e o outro para seguir o fluxo normal, ou se, quando chegar um evento, a gente cancela o fluxo normal onde o processo estava e vai seguir só com o fluxo do nosso evento intermediário. E por último, define também se os eventos recebidos se aplicam só às instâncias que já existem na hora em que o evento acontece, ou se esse evento ele é armazenado dentro do BPM e toda vez que chegar uma instância e que se aplique aquele evento, a gente vai entregar essa mensagem, esse evento para essas novas instâncias. Então depois eu vou explicar na prática qual a diferença desses conceitos, mas basicamente é isso. A gente começa através desse evento intermediário que vão definir essas três primeiras regrinhas aí para o nosso evento de borda. Nosso evento intermediário, eu preciso dizer qual que é a OCA que eu vou utilizar para tratar aquele evento intermediário. O que seria essa UCA, OCA ou Undercover Agent que a gente precisa associar ao evento intermediário? É o componente que vai definir o contrato dessa interação. O que é o contrato? Quais são os parâmetros para identificar qual instância que a gente quer interagir? Quais são as instâncias que vão ser afetadas por aquele evento? Né? A gente pode definir, por exemplo,
o ID da instância é o que a gente chama de correlation ID, né, que vai ser utilizado para quando chegar um evento com determinado ID, ele vai procurar a instância que tem aquele ID específico e mandar mensagem para aquela instância. Isso é quando a gente tiver um agente intermediário que vai interagir um para um, né, ou seja, toda a mensagem vai vir para uma única instância. Mas a gente pode definir, por exemplo, um correlation ID para identificar a instância que a gente quer trabalhar, um determinado campo ou atributo de negócio que existem mais de uma instância, ou seja, eu posso definir, por exemplo, que uma mesma mensagem vai influenciar mais de uma instância. Num processo de exemplo de aprovação de reembolso, por exemplo, eu posso definir que o objeto de correlação desse evento aqui intermediário pode ser, por exemplo, solicitante. Toda vez que chegar uma mensagem no evento intermediário que foi entregue para essa OCA, ela vai mandar, por exemplo, essa mensagem para todas as solicitações de reembolso daquele mesmo solicitante. Ou seja, ele pode interagir com mais de uma instância ao mesmo tempo, com um único evento. E por último, qual que é o fluxo, o serviço que deve ser chamado para tratar essa interação? Então, ou seja, esse OCA vai definir quais são os parâmetros de entrada. Com esses parâmetros de entrada, como é que eu identifico as instâncias que vão ser afetadas nesse evento intermediário? E por último, um fluxo que eu vou chamar para poder fazer o tratamento desse evento intermediário, né? Que eu posso colocar outras coisas aí nesse meio do caminho, por exemplo, gerar um log, chamar outros serviços, enfim. Eu tenho um fluxo, então, que eu vou poder ter um pouco de liberdade para implementar a maneira que esse evento intermediário vai tratar o meu negócio, o meu processo, ok? Eu vou explicar isso um pouco mais de detalhes no exemplo que a gente vai construir a seguir. Este é o processo que eu desenvolvi, um processo bem simples que a gente vai utilizar então para aplicar aí os conceitos que estamos discutindo no vídeo de hoje. É um processo que envolve duas equipes, solicitante e aprovadores. O solicitante vai submeter um relatório de solicitação de reembolso de despesas. Esse relatório vai para a fila dos aprovadores, que vai avaliar se essa despesa deve ser reembolsada ou não. Uma vez que é aprovada, ela vai para uma atividade do sistema que faz o pagamento e depois notifica e envia um e-mail para o solicitante dizendo que o pagamento foi feito. Se a despesa não foi aprovada para ser reembolsada, ele vai para uma outra tarefa de sistema que envia um e-mail para o solicitante explicando que aquele relatório, que aquela despesa não foi aprovada para ser reembolsada. A ideia aqui então é criar um mecanismo para que permita que o solicitante consiga cancelar uma solicitação de reembolso que ele enviou antes que ela seja aprovada. Enquanto ela esteja nesse estágio de avaliação de relatório, ele consiga fazer o cancelamento antes que ele seja aprovado ou rejeitado. Então, como é que a gente implementa isso? Como eu expliquei anteriormente, temos este componente aqui, que é o evento intermediário. Basta eu clicar nele aqui e arrastar ele. Eu tenho duas maneiras de implementar isso. Eu posso soltar em qualquer ponto, ele não fica atrelado a uma atividade específica, ou seja, pode receber esse evento a qualquer momento, ou eu associo ele a uma tarefa, que é o que a gente vai fazer aqui no nosso exemplo. Então, associei então o evento intermediário à minha tarefa. A partir do momento que eu faço isso, existem vários tipos de eventos intermediários, o que nos interessa é esse que é baseado em mensagem. Então eu vou clicar nele aqui e na implementação ele vem como padrão erro, eu vou trocar para mensagem. E aqui eu passo a ter acesso àquelas configurações que eu mencionei antes, né? Se eu vou não interromper a mensagem, o que significa? Se eu marcar isso aqui, significa que o avaliador, o aprovador, não precisa mais aprovar ou rejeitar o relatório. Significa que o meu fluxo vai seguir um outro caminho. Se eu desmarcar, o meu fluxo vai seguir um outro caminho, porém, a atividade de avaliação de relatório vai continuar ativa, esperando que o aprovador aprove ou rejeite aquele relatório. Ou seja, eu vou ter duas threads, eu vou ter dois tokens em funcionamento para a mesma instância de processo, como se eu tivesse feito um split. Em algum momento eu vou precisar tratar os dois, né? Que mais que temos aqui de configuração? A UCA que eu vou utilizar para definir o contrato dessa interação, desse evento intermediário. Se eu quero consumir a mensagem ou não e se a assinatura é durável. Como eu comentei antes, essa assinatura durável significa, se eu mandar uma mensagem, um evento, que ele seja destinado a uma instância específica, essa instância ainda não exista no ambiente, se eu não marcar isso aqui, na hora que chega o evento, não tem uma instância relacionada a este evento, ele joga o evento fora. Se eu marcar assinatura durável, ele guarda esse evento aqui e toda vez que chegar uma
uma instância de processo que seja compatível com esse evento, ele vai processar esse evento lá. O segundo é o consumir mensagem. Para que serve esse consumir mensagem? Significa que quando se eu tiver mais de um evento intermediário no meu processo, significa que se eu deixar consumir mensagem, só o primeiro evento intermediário do meu processo é que vai processar aquela mensagem. Se eu não marcar isso aqui, se eu tiver 5 eventos intermediários no meu processo, os 5 vão processar essa mensagem de evento, ok? Então, para o nosso exemplo inicial, eu vou deixar essas configurações padrões e a gente vai agora passar para a criação da UCA, da UCA, que vai definir o contrato, então, deste evento intermediário. Ficou claro? Pois bem, vamos então criar a nossa UCA. Undercover Agent, ou CA, se você preferir. Botãozinho novo aqui, do nosso processo. Vou dar um nome para ela, vou chamar de UCA aqui para uma questão de padronização. Cancelar solicitação. Solicitação. Baseado em evento. Ok? Este processo vai criar então uma nova UCA, que a partir dela eu vou conseguir configurar, vou conseguir definir aí os detalhes do contrato desse evento intermediário. Então está aqui criada a nossa UCA, não é? E a partir daí eu consigo então começar aqui a dar um nome para um evento, cancelamento, solicitação. Aqui eu posso dizer então como é que ela vai funcionar, se é um serviço que vai implementar, se ela é baseada, se ela é assíncrona, se ela é síncrona e assim por diante. Aqui a gente vai usar a nossa baseada em serviço, né, para a gente poder ter um pouco mais de flexibilidade, tá bom? A gente vem aqui, depois de marcar serviços aqui, eu clico no botãozinho novo e a partir daí vem esse wizard aqui para me ajudar a criar um serviço. Eu vou chamar aqui de General Service, cancelamento solicitação. Ok? Então ele vai criar para mim um template aí de serviço com este nome, GS cancelamento solicitação, que vai ser utilizado para me definir os parâmetros de entrada e de saída do meu serviço. Eu poderia colocar alguma atividade, será gerar um log, chamar um serviço, enfim, mandar um e-mail, mas não é um propósito, aqui só para a gente entender que com a utilização de serviço junto com a UCA a gente tem mais flexibilidade para fazer mais coisas. Mas de uma maneira geral, o que eu quero fazer aqui é definir um parâmetro de entrada e um de saída, que é o que são as informações que vão ser passadas aí para o meu processo e o que ele vai devolver nessa interação. Então eu vou passar um código, que seria o código da solicitação de reembolso, como entrada e como saída, ele é numérico. Vou usar o mesmo nome aqui, código, entrada e saída do tipo numérico. Ok? Simples assim. Quando fecho aqui, quando volta para cá, então eu tenho aqui o código como parâmetro de entrada da minha UCA. E se eu volto aqui no meu processo, clicar aqui no meu evento intermediário, eu tenho uma informação importante para definir aqui, que é justamente a minha chave de correlação, né? Quando eu receber um evento, eu vou dizer para ele aqui qual é a informação que eu uso para descobrir quais são as minhas as instâncias que são afetadas por esse evento intermediário. Então, no mapeamento de dados, eu vou dizer aqui que eu vou usar o código, que é o que está definido lá no meu serviço. O meu serviço poderia ter mais de uma variável de entrada, eu vou escolher só uma para usar como parâmetro de correlação. E a partir daí eu vou dizer do meu processo onde encontra essa informação código. Eu vou relacioná-la aqui com o código do reembolso. Ok? Feito isso, está pronto a minha UCA. Agora eu preciso saber, toda vez que acontecer esse evento, para onde é que vai o meu processo? Eu simplesmente aqui, só para efeito de ilustração, eu vou criar uma ligação aqui com o meu processo, com o fim do processo do reembolso. Poderia criar aqui, só para deixar claro, e para ficar explícito lá no log do processo, um item de finalização que eu vou chamar aqui, solicitação cancelada. Poderia fazer isso também, deixar aqui... tanto faz onde é que eu vou deixar, pode ser por sistema mesmo, e vim aqui solicitação cancelada, que daí ele fala que ele terminou por este terminador aqui. Então é isso, tá pronto. Então minha UCA, o meu processo está pronto, agora a gente vai partir pelo caminho de criar as interfaces aí, de comunicação para que os usuários consigam interagir então com esse evento intermediário.
Ok? Então, nessa etapa final, vamos criar os clientes, então, para esse processo de cancelamento que vai chamar esse nosso evento intermediário. Essa parte temos que fazer aqui no Process Designer baseado em Eclipse, porque algumas das funções ainda não estão disponíveis na versão web. Então, a gente aqui com o nosso processo aberto, a gente vem aqui em Interface de Usuário, User Interface. A gente tem a opção agora, nesse cliente via Eclipse, a opção de Heritage Human Services. Esse é o tipo de serviço humano que a gente vai criar. Vou chamar aqui de cancelamento, cancela solicitação. Simples assim, vou criar uma interface humana baseada nisso. Vou colocar um coach para o usuário poder informar o código do processo que ele quer cancelar de reembolso, né? Informar código reembolso. E aqui ele vai chamar a UCA, né? Que eu posso simplesmente arrastar ela daqui, né? Pegar minha UCA, arrastar ela para cá, e ele vai fazer a chamada dessa UCA pra gente. Então a gente liga as caixinhas aqui. Simples assim. Deixa eu definir aqui as variáveis que a gente vai precisar. Vou criar uma privada aqui, vou chamar de código. Do tipo inteiro. Não é? Aqui no meu coach, vou definir que o usuário vai preencher, vai informar justamente o código, né, do reembolso. E um botãozinho, né, para ele seguir adiante. Cancelar solicitação. Então, dessa forma, agora que eu tenho um botãozinho lá, eu posso juntar esses dois. E no fim, termina o meu processo, ok? Então, essa é a implementação da primeira parte dele. Aqui na chamada da UCA eu vou fazer o mapeamento das variáveis que eu quero passar para lá. Simples assim, nossa primeira interface está montada. Antes da gente testar ela, vamos implementar também a de Web Services, ok? É super importante também. Eu vou expor essa interface aqui para ela ficar lá como um dashboard, ok? Assim a gente não precisa criar instâncias para usar esse serviço. O próximo ponto é criar uma implementação de um serviço que vai fazer uma coisa muito parecida com esse serviço humano aqui. Vou chamar ele aqui de serviço não posso, né? AWS de cancelamento solicitação, que ele vai servir exclusivamente para a gente montar o nosso web service. Então aqui é bem simples, da mesma forma que o outro, eu vou arrastar aqui a minha UCA para ela chamar aqui no meio do meu processo. Vou dizer que esse meu amigo aqui vai ter uma variável de entrada, código, tem uma de saída igualzinha também, código. Da mesma forma, vou aqui conectar todo mundo. E aqui com aqui. Por último, vou fazer o mapeamento das variáveis, né? E feito esse serviço, a criação do web service é mais simples ainda. Botão mais aqui, implementação, cancela solicitação. E aqui na criação desse web service ele vai perguntar para nós que operação que ele vai ter aqui. Vou dizer que ele vai ter uma operação que é a chamada aqui GSWS, esse serviço que a gente acabou de criar. Operação cancela. Prontinho, nosso web service está pronto, nosso cliente via coach também, tudo prontinho para a gente testar aí o nosso serviço de evento de borda. Aqui com o usuário
com um dos solicitantes para poder testar a nossa aplicação e o nosso evento de borda. Estou entrando aqui então com esse usuário, João da Silva, que faz parte daquele grupo TW All Users, então, portanto, tem permissão, né, para criar instâncias novas deste processo de reembolso. Então, vou criar aí umas 2 instâncias deste processo para a gente ver na prática aí como o processo funciona. Aqui é a primeira instância, código 1, táxi, descrição táxi para visita a cliente, data da despesa, sexta-feira passada, R$30. Vou criar uma nova instância desse processo. Código 2, almoço com o cliente, data da despesa, também na sexta-feira passada, R$150. Pronto, submeti 2 instâncias. Se eu entrar aqui com um dos usuários que são daquele grupo de aprovadores, a gente vai ver que existem 2 instâncias de reembolso de despesa aguardando serem aprovadas, não é? Então, entrei aqui com o usuário do Rodrigo Marques, e a gente percebe então que na lista de trabalho do Rodrigo existem 2 instâncias, né? Se a gente abrir aqui tem um pouco mais de detalhes, aquela primeira de R$30, né, o código de reembolso 1 e o código de reembolso 2, que é o do almoço. Então estão em 2 instâncias aguardando aprovação, né? Então vou voltar lá com aquele usuário 1, vamos fazer de conta que ele se arrependeu ou tem algum dado errado no relatório que ele submeteu e ele quer cancelar esse relatório porque ele vai fazer um outro, porque ele entendeu que não era hora de pedir esse reembolso. Então aqui nos dashboards dele eu tenho aquele dashboard que eu criei chamado cancela solicitação. Vou clicar nele aqui, ele vai perguntar para mim qual que é o código da solicitação que eu quero cancelar. Vou colocar lá número 1, cancela a solicitação, serviço concluído. Se eu voltar lá na lista do atendente, a gente vai perceber que aquela primeira solicitação ela não está mais na fila do atendente para ser avaliada, porque ela foi cancelada pelo usuário. Vamos ver aqui, então, voltando aqui na lista do atendente, que faz parte do grupo de aprovadores, em vez de ter 2 instâncias, só tem uma agora, que é de número 2, porque a de número 1 eu cancelei, ok? Inclusive a de número 2 não é número 2, número 20, né? A número 1 eu cancelei, ok? E através daquele nosso serviço lá de Human Services que faz a chamada da nossa UCA direta. Agora vamos testar então a chamada do Web Service para cancelar a segunda. Aqui no SoapWe, importei o WSTL para lá, chamo aqui a operação cancela aí do nosso que a gente implementou lá, né? Vou passar aqui aquele código 20, que é a outra requisição que tem lá guardando a aprovação. Vou mandar executar, ele vai bater lá no nosso servidor e voltar com o resultado 20. Então aparentemente funcionou. Vamos lá olhar se ele cancelou direitinho. Novamente com o usuário que faz parte do grupo de aprovadores, né? A gente vai perceber que aquela requisição de número 20 já também não está mais na lista de reembolsos a serem avaliados, aprovados por esse time. Então você vai saber que não tem mais nada. Se eu for aqui em processos, eu vou conseguir ver a lista dos processos que já terminaram aqui no concluídos. Vou perceber que tem os 2 reembolsos lá. Esse aqui é o 109, que é aquele de código 20. A gente vai perceber que ele também foi cancelado e por isso ele não está mais aguardando a aprovação aí do avaliador, né? Então está aqui, foi completada essa instância. A gente pode entrar aqui no portal, na parte do debug, para poder confirmar isso aí também. Deixa eu entrar aqui com o usuário com permissão suficiente para isso. Se a gente entrar aqui no modo de debug, de instâncias, pesquisar as instâncias, aqui são essas de hoje, 109. Ela teve 2 tarefas, uma de avaliação que foi completada aí pelo grupo, não para uma pessoa especial, porque ele recebeu esse evento aqui de cancelamento. Tá vendo? A mesma coisa aconteceu com 108. Um deles a gente fez usando a nossa interface de usuário, outro usando aquela interface de Web Services. E apenas para a gente concluir então aqui o nosso raciocínio e todos os recursos em volta
dessa feature do produto. Vou voltar aqui no nosso processo, onde a gente tem a implementação aí desse evento intermediário e trocar uma configuração para a gente ver o efeito que isso tem na prática. Abrir aqui o nosso processo. A gente tem duas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, voltando aqui no nosso evento intermediário, que é esse envelopinho aqui que está preso junto à tarefa. Então, se eu vier para cá, aqui na implementação, como eu estava explicando para vocês, eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu vou usar essa função aqui, que é assinatura durável. Vou salvar o meu processo. Então, a gente vai fazer um novo teste, então, entrando lá no portal com solicitante 1. E eu vou mandar cancelar um processo, que é uma tarefa que ainda não existe. A gente vai ver que no primeiro momento ele não vai fazer nada, mas assim que entrar uma tarefa com aquele ID, ele já vai cancelar automático. Isso é feito, então, dessa função de assinatura de mensagem durável. Então, eu mandei lá um cancelamento para a instância número 3, que não existe ainda. Agora, eu vou criar a instância número 3. E a gente vai ver que ela já vai ser criada e automaticamente vai ser cancelada. 3, 3, teste de cancelamento. Data da despesa, deixa eu pôr uma data qualquer aqui para o nosso teste, um valor qualquer. Então, a partir deste momento foi para lá, e o evento que está parado lá vai processar e vai ser encaminhado aí para essa instância. Se eu entrar aqui de novo no meu na parte do inspector, dar uma olhada nessa instância, a gente vai perceber que o evento chegou lá, tá vendo? A 110 está completada também, e também recebeu um evento de cancelamento. Na verdade, o evento de cancelamento aconteceu primeiro, antes da instância ser criada, e quando ela foi criada, automaticamente ela já recebeu o evento que estava lá guardado esperando. Então, esse é o conceito do recurso de mensagem durável, ok? E por fim, mostrar o último recurso. Como eu não marquei aquela opção de consumir a mensagem, significa que se eu tiver mais de uma instância com o mesmo ID, por exemplo, ID 4, só para seguir o nosso exemplo, se eu tiver dois reembolsos com o mesmo ID, mandar cancelar o reembolso 4, ele vai cancelar todas as instâncias que se aplicarem àquele código. Vamos ver o exemplo aqui como funciona na prática. Então aqui, código 4, teste 1, uma data qualquer aqui, de R$100. E vou criar uma segunda aqui também com esse código 4, tá? Vou ter duas instâncias com o código 4. Vamos criar a segunda aqui também com código 4, teste 2. Uma data qualquer aqui também. Só para a gente diferenciar uma da outra, vou colocar aqui R$200. Ok? Então temos duas instâncias aguardando a aprovação. E neste momento aqui vou mandar cancelar as duas. Como isso funciona? 4, cancelar as duas. Então, se eu for aqui de volta no inspetor de processos e dar uma olhada nessas duas instâncias em particular, a gente vai perceber que ambas estão canceladas e receberam ambas a mensagem. Ok? A gente vê aqui a primeira aqui no valor de R$100 e a segunda aqui no valor de R$200. Ambas receberam a mensagem de cancelamento. Ok? Então esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade aí para colocar suas sugestões, comentários aí na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez.